Ei, anjo bom, tudo? Graças. Ó, hoje nós vamos falar de relacionamento. Porque tem gente que foge de relacionamento, tem gente que foge de ex. Eu fujo da fase do romance, da paixão em si. O negócio até que começa bem comigo, sabe? Tá engrenando, tá gostosinho ali, tá rolando, tá tudo certo com a pessoa. Mas é bater de 7 a 8 meses que eu começo a ficar inquieto. Já me bate um comichão e eu quero, sair batido. Gente, mas me bate uma vontade assim absurda de sair correndo, meter o pé e sumir. Que vocês não acreditam. E eu começo a caçar desculpa. Ah, não é você, sou eu o problema. Eu é que preciso me encontrar. Claro, Mori. Você tá precisando se encontrar mesmo. No manicômio. E claro que eu já tenho explicação assim, já na ponta da língua, porque quando a pessoa começa a notar que começa a dar uma endoidada, começa a ficar mais distante, aí eu já solto a famosa. Ah, é porque eu fui rejeitado lá atrás. E esse era o reverbo do passado. Deu uma mudada boa. Graças a Deus, né? Porque, minha filha, o negócio aqui era feio. E na época, eu tava agarrado na ideia de que eu fui abandonado. Fui deixado. De que sempre alguém partia, que eu era deixado. E blá 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 blá. E nessa narrativa, por mais dolorosa que seja na época pra mim, eu me confortava nela. Porque eu entrava nos relacionamentos e eu usava ela como uma muleta. Sabe aquele trauminha de muleta que a gente usa? Pois é, eu usava esse aí. Então essa muleta pra mim, ela servia como um conforto ali naquele momento da relação. Sabe aquele momento que passa da paixão? Você começa a descobrir quem a pessoa é de verdade, a máscara cai, todas as máscaras caem, a minha, a sua, vai caindo o negócio ali, né? E ali naquela época, eu me tremia na base todo, porque da paixão vai se tornar uma coisa mais séria, né? E ali naquele momento eu, carcava o pé. E aí era mais uma coisa de insegurança minha, sabe? Porque se eu metesse o pé antes, eu não corria o risco de ser rejeitado em algum momento. E essa pessoa, meter o pé e me deixar pra trás. E é engraçado como que esse monte de trauma da gente vai construindo essa coisa na gente. E se a gente não tomar cuidado, isso vira quem a gente é. Uma grande palhaçada, uma grande palhaçada. Ei, você tá fazendo olha. E aí, menina, eu vivi esse looping eterno das coisas. Sabe? Era o mesmo enredo, só mudava os personagens. O elenco dava uma mudada. Mas o enredo era o mesmo. Eu dava o mesmo texto sempre. Já passei uma caralhada de coisa pra trás. E isso é ruim, né? E quanto mais eu contava pra mim mesmo essa desculpinha de que, não sei o que lá do trabalho, blá 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 blá, que eu tenho medo da rejeição, mas eu usava isso de muleta para não me responsabilizar pelas minhas ações. E aí fazia pior, né? Porque você machuca o outro, em vez de assumir o BO que é teu. Aí eu fico pensando, será que sou eu que tenho um trauma favorito na vida? Você aí de casa, você tem um trauma favorito também? Porque esse é o tipo de sentimento que é bem complicado, mas eu fico pensando, como é que a gente descomplica isso, hein? A gente vai criando umas narrativas bem malucas na cabeça da gente, a gente veste elas, a gente transforma elas em parte do nosso corpo. E é errado isso, né? Nossa! Mas o quanto que eu já sofri com isso não tá escrito não. E aí o que eu trago aqui pra gente pensar juntinho, eu e você de casa, esse monte de coisa que a gente tem de trauma, às vezes é de traição, de abandono, infância, é difícil. Eu até entendo, eu sei, eu também vivi um monte de coisa parecida, sabe? E aí eu penso, até quando a gente vive essa situação, ou até quando a gente vai viver essa situação como se fosse uma verdade absoluta pra tudo, como se fosse um plano de fundo da nossa vida que a gente instaurou com medo de viver. Porque tem uma diferença enorme entre ter uma ferida e ser uma ferida, né? As coisas são gritantemente diferentes. E aí eu já notei, por exemplo, que em alguns momentos já tentaram me dar um toque sobre isso, e eu achava que era um ataque à minha identidade. A pessoa falava ali pra mim, mas não, eu botava aquilo ali num pedestal, meu amor, botava uma decoração naquela situação ali, eu transformava aquilo como se fosse uma turnê mundial da minha vida. E se alguém tentasse tirar aquilo de mim, era como se estivesse tirando uma parte da minha identidade. E aí você nota como essas coisas vão deixando a gente bem lelé da cuca. E aí em algum momento a gente olha pra gente mesmo e fala assim, cara, eu não sou assim porque eu sofri. Apesar que muita coisa da vida da gente é resumo do que a gente viveu, né? Mas às vezes a gente é assim porque a gente se permite sofrer daquela forma.
E a gente pode escolher outros caminhos, né? Tanto é que em algum momento da minha vida eu quebrei esse padrão e minha vida deu uma mudada. Então eu acho que é isso. E você de casa, hein, anjo bom? Me conta. Que tipo de trauma já te rondou ou ronda, que você fica usando como muleta, como desculpinha pra viver menos, pra fugir dos relacionamentos, das pessoas, dos lugares? Que a gente faz essas coisas. É bom? É bom? Não é bom, mas a gente faz, né? Tem coisa que a gente só vive, tem coisa que a gente só sente, tem coisa que vai passando e é isso aí. Então hoje a gente tá descomplicando aqui isso aí, né? A questão do trauminha. E esse foi o meu trauma favorito. Eu vou ficando por aqui hoje, mas a gente se vê daqui a pouquinho. Você se cuida e me responde aquilo que eu perguntei. E vai clicando tudo aqui em volta também pra ver os outros vídeos, né? Pra me ajudar, né? Você tem que me ajudar aí desse lado.